Já estamos de volta com o segundo bloco do debate com os 3 candidatos ao governo do estado mais bem colocados nas pesquisas. Estamos em transmissão simultânea no YouTube e também Facebook do Jornal Jangadeiro. Para entender a dinâmica, vamos conferir as regras, mas antes disso, nós temos aqui a análise da nossa comissão jurídica sobre o pedido de direito de resposta do candidato, que foi negado ao candidato. Vamos então para as regras desse bloco. Neste bloco, o candidato previamente sorteado faz perguntas aos outros 2 candidatos de sua livre escolha e tema livre. O primeiro candidato a responder será o próximo a perguntar aos outros 2 adversários. Em seguida, será a vez do candidato que ainda não perguntou elaborar suas perguntas aos outros 2 candidatos. O tempo de pergunta é de 30 segundos e o de resposta é de 1 minuto e 30 segundos. Sempre quem perguntou tem direito à réplica e quem respondeu tem direito à tréplica. Réplica e tréplica são de 1 minuto cada. Quem inicia a rodada de perguntas neste bloco é o candidato pelo PDT, Roberto Cláudio. Isso foi decidido previamente em sorteio durante reunião com as assessorias dos candidatos. Para quem vai sua pergunta? Wagner. Hoje, o cearense que nos acompanha, hoje esse debate por TV ou por rádio, muitos de nós e muitos de quem nos acompanha hoje fica angustiado com o tempo de espera entre o diagnóstico de uma doença e o tratamento. Eu estou lançando uma meta ousada, que é o Cuida Ceará. Reduzir para 60 dias o prazo entre o diagnóstico de uma doença e o início do tratamento. Isso vai demandar uma complexa operação de ampliação da assistência, mas eu quero fazer isso para você. Qual é a sua proposta, Wagner? Candidato Roberto Cláudio, é uma proposta importante, urgente, que se trate das pessoas com mais humanidade. Hoje a Santa Casa de Misericórdia em Sobral fechou o atendimento para os pacientes com câncer, está fechando a sua emergência por falta de apoio do poder público, por falta de repasse de recursos para um hospital filantrópico. A gente tem que entender que as estruturas que existem, seja importante que elas funcionem. Os hospitais regionais têm que funcionar integralmente, a gente tem que ter UPAs e policlínicas funcionando adequadamente. O nosso projeto é fazer funcionar aquilo que existe, contratando mais profissionais, fazendo parcerias e usando a tecnologia. Hoje é possível, através de um sistema de telemedicina, consultar um paciente que está lá em Jati, que está em Penaforte, e com isso a gente tem uma série de economias. É importante a gente entender que o nosso governo vai ser o governo do sim, o governo da saúde, da inovação e da mudança. Não dá para fazer saúde com resultado do jeito que a gente tem hoje. Hospitais regionais que não funcionam adequadamente, falta de pediatras para cuidar das nossas crianças. É urgente que em doenças, como no caso do câncer, o tratamento seja tão ágil quanto o diagnóstico. O que mata um paciente de câncer não é o câncer sim, a falta do diagnóstico e a demora no tratamento. Concordo plenamente com a sua proposta. Existe inclusive uma lei federal que garante o acesso a esse tratamento em 60 dias, mas infelizmente o Estado de Ceará não cumpre essa lei. É uma proposta que tem o nosso apoio, que com certeza no nosso governo nós colocaremos em prática, porque a saúde das pessoas tem que ser prioridade, principalmente quem vive no interior e não tem acesso a serviços de saúde. Deixa eu explicar para você que nos acompanha hoje como é que eu vou fazer isso. O Cuida Ceará vai ter um aplicativo em que o paciente vai acompanhar desde o seu diagnóstico o tempo de espera. E o governo também terá 60 dias com acompanhamento do Ministério Público e todos os órgãos de controle para iniciar o tratamento do paciente. Mas para fazer isso é preciso ampliar a rede. Primeiro, botar para funcionar direito mesmo, aumentar a escala, pagar produtividade e hora extra, colocar os hospitais regionais para funcionar integralmente ampliando os serviços, transformar policlínicas de exames e consultas em hospitais dias para fazer uma catarata que se faz e dá alta no mesmo dia, fazer 5 hospitais regionais do câncer, fazer as carretas da saúde chegarem no interior para fazerem exames e consultas, ampliar a assistência, não é só ampliar o recurso, é ampliar o recurso, ampliar a assistência, dar eficiência e otimizar, porque a saúde tem pressa e o doente também. Cearense, no meu mandato no ano passado eu destinei 3 milhões de reais para 5 cidades diferentes. Fizemos um mutirão de cirurgia de catarata que devolveu a visão a 3 mil pessoas. Foi um projeto tão bacana que a gente está repetindo esse ano, chegando a 6 mil pessoas que vão ter a sua visão devolvida. Isso é estar preocupado de fato com a saúde das pessoas. É muito importante que você entenda, na boca de candidato orientado por marqueteiro é tudo muito simples, dá para fazer tudo. Mas a gente tem que lembrar, quando o nosso amigo Roberto Cláudio foi candidato em 2016, ele prometeu que uma motocicleta ia entregar na sua casa um medicamento. Você que é diabético, que tem pressão alta, aguarda até hoje esse motoqueiro chegar na sua casa. Então vamos ter responsabilidade de entender
que há 16 anos se promete as mesmas coisas. Os candidatos são os mesmos, as promessas são as mesmas e o seu problema é o mesmo. Será que são esses candidatos que merecem uma oportunidade? Ou é você, cearense, que merece uma oportunidade de ter um governador que sentiu na pele, foi criado na periferia e sabe o que precisa ser feito para a saúde funcionar? Candidato Roberto Cláudio, sua pergunta ao candidato Eumano de Freitas. Eu quero continuar na área da saúde. Eu quero fazer, mano, parceria com as comunidades terapêuticas para acolher e tratar dependentes químicos. Há muita comunidade terapêutica de igrejas, como a Casa da Esperança, Leão de Judá, Desafio Jovem, que prestam um extraordinário serviço. Eu quero fazer convênios e parcerias com recursos do Estado para ampliar o atendimento e dar ao filho da família mais humilde o direito gratuito a essa atenção e a esse acolhimento em comunidades terapêuticas cristãs. O que você pensa? Eu penso, Roberto, que nós temos que ter muita coerência quando a gente faz uma proposta. Você acabou de dizer que vai fazer um projeto de diagnóstico e em 60 dias resolver o problema. Você há pouco acusou o governo Camilo de que não passou 8 anos e não fez. E você passou 8 anos na Prefeitura de Fortaleza. Por que você não fez isso quando era prefeito de Fortaleza e hoje tem fila de cirurgia na nossa capital? Sabe por quê, gente? Porque este caso da saúde pública do país está um processo em construção. O governador Cid passou 8 anos, governador do Ceará, fez 2 hospitais regionais, fez policlínicas, fez UPAs. O governador Camilo passou 7 anos e 3 meses, a governadora está para poder avançar e vai fazendo outros hospitais regionais e eu quero continuar a avançar e ampliar o serviço, como é o tratamento do câncer no interior, fazer 3 hospitais polos regionais e vou fazer o serviço nesses hospitais regionais, na área da psiquiatria, da saúde mental, de colocar psicólogos nas nossas escolas e, evidentemente, fazer parceria com as igrejas para fazer o trabalho com dependentes químicos. Já temos esse trabalho no nosso governo. Efetivamente, nós precisamos ampliar para que as pessoas que sofrem tanto na família possam ter esse apoio, seja de entidades, pessoas que fazem trabalhos voluntários, seja as pessoas que atuam na área da igreja. O importante é que o cidadão, a cidadã, tenha o acesso ao serviço. Mas isto é um processo que nós vamos construindo passo a passo. E eu tenho muito orgulho de ser de um projeto que tem feito a interiorização da saúde pública no Ceará. Você que é do interior sabe que não tinha essa estrutura de saúde, hoje tem e eu quero fazer mais. Deixa eu aproveitar e responder os ataques à saúde de ambos. O capitão Wagner teve deputado federal na pandemia. O que foi feito pelo mandato dele para ajudar o nosso povo? O Eumano foi deputado estadual, trabalhou na gestão petista, que foi um fracasso na saúde pública de Fortaleza. O que é que ele fez que não seja incorporar ações do Cid e do Camilo à nossa saúde como dele? Minha gente, eu aqui em Fortaleza abri o IJF2, abri o primeiro hospital pediátrico, clínico e cirúrgico da história de Fortaleza, abri 6 UPAs, 4 policlínicas de exames e consultas, coloquei mais de 200 médicos, abri mais de 30 novos postos de saúde, criei programas de atenção à primeira infância na saúde, abri mais de 350 leitos públicos novos, reformei e ampliei Gonzaguinhas e Frotinhas. Se não fiz tudo, foi o maior investimento da história da cidade de Fortaleza. E é com essa experiência que eles não têm, que eu quero fazer o Cuida Ceará e uma atenção especial aos dependentes químicos do Ceará. Meu amigo, minha amiga cearense, o candidato Roberto Cláudio, só quem sabe fazer as coisas é ele. Mas veja, na pandemia, o que ele fez foi um hospital de campanha que quase não atendeu ninguém. Mais de 40 milhões de reais. E se viu para quê? Para quebrar o presidente Wagner no estádio de futebol que nós temos na nossa capital, feito pelo nosso governo. Agora, eu estava ao lado do governador Camilo para defender na pandemia as medidas que o governador Camilo adotou, para defender as leis que estavam lá para ser votadas, para defender que ele pagasse a conta de água de quem não podia pagar, para defender o pagamento da conta de luz de quem não podia pagar, de garantir o Vale Gás naquele momento de dificuldade, de desapropriar um hospital que hoje continua atendendo a você, o Leonardo da Vinci, que o candidato capitão Wagner foi contra. O Roberto Cláudio fez um hospital de campanha que na prática serviu para quase nada, a não ser gastar o dinheiro do povo de Fortaleza. Eu não. Eu estou defendendo esse projeto porque construímos, adquirimos hospitais que servem para você e leitos de UTI em todo o estado do Ceará. Pelas regras, candidato capitão Wagner inicia essa segunda rodada de perguntas. Quem o senhor escolhe? Candidato Eumano. À vontade. Candidato Eumano, meu mandato destinou em 2020 3 milhões de reais para 5 cidades diferentes e fizemos um mutirão de cirurgia de cataratas que devolveu a visão a 3 mil pessoas. Repetimos o mesmo feito agora em 2022. E é um problema crônico a questão das cirurgias eletivas no estado de Ceará. Qual é o projeto do senhor que vai viabilizar
o fim dessas filas que machucam principalmente as pessoas que vivem no interior, que veem o prédio, veem o hospital, mas não vê o seu tratamento chegar. Primeiro, candidato Capitão Wagner, é a garantia de que nós vamos prosseguir o avanço do sistema público de saúde no Ceará, de quem este projeto que construiu hospitais regionais, que construiu policlínicas, que construiu UPAs, e eu lamento muito, porque como deputado federal colocou recurso para talvez na sua base eleitoral fazer essa cirurgia e talvez depois pedir voto. Mas o Hospital Público da UES, aqui em Fortaleza, com 655 leitos, do que será de mais moderno no estado do Ceará, foi pedido que Vossa Excelência colocasse à época o recurso, se negou, não colocou. E os deputados federais do Ceará aportaram o recurso, 2 senadores colocaram o recurso, o seu senador também se negou. É isso que eu lamento. O que eu vou fazer é um grande mutirão com a rede privada e a rede pública. Fazer chamamento público, que já está em execução, da rede privada para fazer cirurgia, de catarata e de outras. Tem fila de cirurgia em várias áreas, grande parte delas, pessoas de Fortaleza, que o prefeito Roberto Cláudio não resolveu. Eu quero poder garantir a parceria com o setor privado e continuar fortalecendo o sistema público de saúde do Ceará com 3 hospitais polos regionais, no Crateús e Amuns, no Centro-Sul e no Maciço de Baturité. É assim que eu acredito. Fortalecimento do Sistema Único de Saúde, chamar os concursados da FunSaúde, para nós termos carreira, pessoas com concurso e fortalecer o sistema de saúde para resolver e zerar a fila de cirurgia que temos hoje no estado do Ceará pela pandemia. Cearense, eu tenho muito orgulho de ter apresentado a proposta de criação da Loteria da Saúde. Existem várias loterias para a cultura, para a educação e para o esporte. Foi o meu mandato que apresentou esse projeto, que foi aprovado e já foi sancionado semana passada. Mais recursos para o SUS, para os governos estaduais e também para as prefeituras. Na pandemia, 5 milhões do meu mandato foi destinado para o governador Camilo para poder cuidar das pessoas que estavam com Covid. Inclusive, tem uma live dele agradecendo a destinação desse recurso. Mas falaram muito em feitos deles que estão há 16 anos no poder, mas eu queria olhar para a dona Kátia, que hoje de manhã me ligou, dizendo que procuramos marcar um exame de sangue no posto de saúde em Fortaleza, e o exame foi marcado para fevereiro do próximo ano. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de prédio, eu estou falando de sentimento, de cuidar das pessoas. Enquanto os políticos não entenderem que um paciente que está doente ali no hospital é o maior amor da vida de alguém, a coisa não vai funcionar. A gente precisa de empatia, a gente precisa tratar essas pessoas com humanidade, coisa que, infelizmente, há 16 anos a gente não vê. Eu fico impressionado, candidato Capitão Wagner, falar de sensibilidade e empatia, uma vez que ele apoia o presidente da República, Bolsonaro, que fez o que fez na Covid, que riu do nosso povo, que atrapalhou os governadores, que não quis comprar vacina. E ele apoia esse presidente. Chamou esse presidente de estadista. Acaba de cortar metade do recurso do programa de câncer no país. E ele vem falar de sensibilidade, de empatia, de preocupação. Se tivesse essa preocupação, você estava andando ao lado de Bolsonaro, pedindo voto para Bolsonaro em 2018, em 2022. Você podia estar com outra perspectiva política. Não, a nosso caminho, o nosso projeto é quem levou os hospitais regionais para o interior, e você sabe disso. É quem fez policlínica e UPA, é quem garantiu a ampliação. Mas eu sei que ainda falta muito, e é por isso que eu sou candidato, porque eu sei o que foi feito e eu sei que ainda tem muita coisa para fazer e eu vou fazer. Candidato Capitão Wagner pergunta ao candidato Roberto Cláudio. Candidato Roberto Cláudio, a pobreza é um dos principais problemas do estado do Ceará. Essa pobreza gera fome, gera violência e uma série de problemas sociais. E hoje nós vivemos um estado que existe 5 milhões de pessoas na linha da pobreza. Pessoas que hoje brigam no caminhão do lixo para levar um alimento para casa. Queria saber qual é a política que o senhor vai apresentar para tirar essas pessoas da pobreza, entendendo que o emprego é o caminho mais adequado para matar a fome das pessoas. Wagner, deixa eu primeiro esclarecer uma crítica do Elmano. Deixa eu falar de gratidão. O governo do estado deveria ser muito grato à Prefeitura Municipal de Fortaleza. Enquanto Salvador tem um hospital municipal em Curitiba, aqui tem 11. Eu fiz o JF2, aumentei 350 leitos para atender os irmãos do interior, 51% do atendimento do JF
cujo 75% do orçamento é municipal, é para atender o interior. Se há fila aqui, é porque o governo tem fracassado em regionalizar, interiorizar a saúde, porque Fortaleza está tendo que dar conta de si mesma, dos municípios da metropolitana e do interior do estado. Essa é que é a verdade. Quanto à pobreza, Wagner, esse é um problema urgente e a gente tem que caminhar por dois caminhos. Da resposta urgencial que a fome demanda. Já expliquei isso no bloco anterior. Criar os anjos da família, criar um programa de auxílio de renda centrado na mulher chefe de família para que a comida não falte no prato. Isso é básico. Governo progressista, governo de coração e sensibilidade com a dor do povo, não espera, faz isso com urgência. Também zerar a conta de luz de mais de 1 milhão de cearenses. Mas, por outro lado, buscar a solução definitiva, um ciclo novo de progresso, de oportunidade, de emprego e renda na agricultura, na indústria, no comércio, que possa dar nova dignidade e novos sonhos aos pais e mães de famílias que hoje nos acompanham nesse debate. Deixa eu aproveitar aqui para responder o candidato Eumano. Eu não guardo ódio no coração, não sou radical, e não é com radicalismo que a gente vai governar o estado do Ceará. O candidato só afirmou que eu destinei recurso só para a minha base. O prefeito de Morada Nova vota no senhor? Pois é, eu destinei recurso para a cidade de Morada Nova para fazer um mutirão de cirurgia de catarata. O prefeito de Quixadá vota no candidato Roberto Cláudio. Eu destinei recurso para Quixadá para cuidar da saúde visual das pessoas. É isso que nos diferencia, candidato. Eu vou dialogar com quem quer que seja, com 184 prefeitos, com o presidente que foi eleito, eu não vou ter dificuldade. O seu padrinho deu uma entrevista essa semana dizendo: eu vou dialogar com qualquer governador que foi eleito, independente de partido. É isso que nos diferencia. O que me trouxe até aqui foi um sonho. Não foi um partido, não foi um grupo político, não foi um padrinho. O que me trouxe até aqui foi o desejo do cearense de uma mudança responsável, de uma mudança que dê oportunidade para os cearenses. É por conta disso que eu vou gerar 800 mil empregos, com comércio, serviço, aproveitando a vocação de turismo do estado de Ceará para tirar o Ceará da miséria que se encontra hoje. Eu usarei toda a minha experiência acumulada como deputado, presidente da Assembleia e prefeito da quinta maior capital do Brasil para dar uma nova esperança a você que está em casa. O emprego e a renda, como eu disse, são as políticas sociais mais transformadoras. E nós encontraremos um ciclo novo de oportunidade que precisa de ousadia, de parcerias com o universo de empresários, que precisa de sensibilidade com a dor do povo, parceria com os municípios e, principalmente, interiorizar esse desenvolvimento e levar essa oportunidade às pessoas que mais precisam. Dito isso, vamos fazer uma reflexão. O capitão fala o tempo todo de 16 anos. Eu nunca tive com ele e nem com o Eumano, mas os dois estiveram juntos na eleição de prefeito de 2012. Eu nunca fui governador, quero ser para construir um capítulo novo na história. O Eumano, enquanto isso, só fala dos padrinhos. A verdade é que na falta de experiência, na falta de biografia e currículo, tratam apenas um de atacar e colocar defeito e o outro de elogiar os padrinhos. Eu quero fazer por você. Pelas regras, candidato Eumano de Freitas finaliza essa rodada. Agora, para quem vai sua pergunta, candidato? Eu vou perguntar para o candidato Capitão Wagner. À vontade. Candidato Capitão Wagner, um dos desafios do nosso país e do nosso estado é moradia. Nós temos a necessidade de atender um número grande de famílias que não têm onde morar, famílias que não têm como pagar o aluguel, e eu quero fazer 40 mil unidades habitacionais para o povo cearense. Quero fazer um cheque moradia para a pessoa que tem um terreninho, levantar a sua casa e o papel da casa para as pessoas que não têm hoje esse papel. Qual é a sua proposta na área habitacional? Concordo, candidato, que um dos principais problemas sociais do Ceará é a questão da habitação. É por conta disso que eu vou colocar as mulheres no centro das políticas públicas, principalmente no centro da política pública de habitação. Como no caso da Raniele, que está lá no Crato, sem ter uma moradia, tendo que pagar aluguel, mesmo com 3 filhos pequenos, meninos com deficiência, ela enfrenta essa dificuldade. A gente quer garantir essas pessoas que não têm acesso à moradia digna, aquelas pessoas que vivem em área de risco, aqueles 94 mil cearenses que hoje residem em casa de taipo, colocando em xeque a sua saúde e em risco a saúde dos seus filhos. É por conta disso que nós vamos viabilizar 90 mil moradias. 30 mil a cada ano a partir do segundo ano de governo, que a gente vai precisar se organizar. A gente vai precisar da ajuda do governo federal e, repito, seja quem for o presidente, nós vamos sentar para dialogar e conseguir esses recursos. Vou nos ministérios com a experiência de ser o único candidato que esteve em Brasília, que conhece o acesso
ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado e de cada ministério que funciona lá em Brasília, com o desejo de oferecer moradia digna para quem também vive nas áreas de risco, é que a gente vai trabalhar também com os prefeitos, independente do prefeito ter votado em mim ou não, não vai ter perseguição aos prefeitos. O nosso governo é o governo da paz, da tranquilidade e da união. Não dá para falar em paz e união propagando o ódio, como acontece, infelizmente, com algumas candidaturas, que inclusive impulsionam em redes sociais ataques aos seus adversários. Povo cearense, quem impulsiona ódio nesse país é o candidato a presidente do capitão Wagner. Quem foi irresponsável na pandemia foi o presidente que ele apoia. E quem acabou Minha Casa Minha Vida, que fez tanta casa para o povo pobre do Brasil, foi o presidente Bolsonaro. Pense comigo. É mais fácil o governador do Ceará fazer casa para o povo do cearense, tendo Lula na presidência do Brasil ou tendo Bolsonaro na presidência do Brasil? Na minha opinião, eu como governador tenho muito mais condição de fazer casa para você se for o Lula presidente. Por isso que eu lhe peço o voto para o Lula, porque o Lula estando lá eu sei que eu vou poder fazer mais. Eu vou unir forças com o presidente Lula para poder fazer mais casa. Porque se for o Bolsonaro, mas não será, ele vai continuar sem fazer casa nenhuma e as nossas condições serão diferentes. Por isso que eu quero fazer 40 mil unidades habitacionais para você. Eu quero fazer o papel da casa para quem não tem e eu quero cheque moradia para você que tem um terreninho, mas não tem condição de levantar a casa, eu vou lhe ajudar a poder fazer esse seu sonho. Cearense, se o governador estiver escorado no padrinho político, se o governador for fraco, a pobreza vai continuar. Se o governador for fraco, as facções continuam avançando. E mesmo que você receba a sua moradia, a facção vai lhe expulsar da sua residência, como em muitos conjuntos habitacionais acontece diariamente em Fortaleza e na região metropolitana. É por conta disso que o candidato não precisa e nem deve estar se escorando em padrinho político. É urgente que o cearense entenda que existem eleições distintas. Você tem o direito livre de votar no presidente que você quiser, no governador que você quiser, no senador que você quiser e nos deputados que você quiser. Perceba a diferença de duas candidaturas que têm luz própria. Roberto Cláudio foi prefeito de Fortaleza e tenho que falar, ele construiu a história dele. Perceba a minha história, eu tenho luz própria, eu galguei degrau a degrau, fui o vereador mais votado da história, o deputado estadual mais votado da história, o deputado federal mais votado, sem padrinho. E quero o seu governo, quero o seu governador, cujo padrinho vai ser o povo, com a bênção de Deus. Candidato Eumano de Freitas, sua pergunta ao candidato Roberto Cláudio. Você, cearense, está assistindo esse debate, já percebeu que os dois candidatos preocupados com o nosso crescimento resolveram se unir para me atacar. Mas eu vim aqui para apresentar propostas e debater ideias e sugestões para avançar ainda mais as políticas públicas no Ceará. E eu queria discutir com o candidato Roberto Cláudio a nossa política na área de meio ambiente. Nós temos grandes desafios e eu queria saber qual é a sua proposta para que a gente possa avançar ainda mais a política de meio ambiente no estado do Ceará. A grande prioridade ambiental do estado do Ceará é acabar com os lixões, é trazer esgoto às cidades que não têm. A gente, infelizmente, tem esse grande passivo. Falta de saneamento e lixão não é só problema ambiental, é problema de saúde também. Cada R$1 gasto com saneamento são R$4 economizados com saúde. Vocês planejaram há muito tempo fazer os aterros sanitários e nada saiu do papel. Eu quero começar pelo Cariri, viabilizando um aterro sanitário do Cariri, para trazer melhoria no meio ambiente e, principalmente, avanços na saúde. Agora mesmo foi lançada uma PPP do saneamento, da qual eu tive o prazer de participar, porque, enquanto prefeito de Fortaleza, atendendo a um pedido do ex-governador Camilo, assinei um contrato por 35 anos com a CAGES, que deu viabilidade financeira para essa parceria privada, que vai agora permitir que a CAGES tenha dinheiro para levar esgoto a toda a região metropolitana de Fortaleza e a todo o Cariri. Um avanço que não se vê, fica embaixo da terra, mas traz mudança na qualidade de vida. E quero também fazer no interior o que eu fiz em Fortaleza, o Proinfra. Eu aqui atendi 1000 ruas alagadas e de lama, com drenagem, pavimentação em piso intertravada, calçada, luz, urbanizar, dar qualidade de vida às regiões mais pobres. É uma política ambiental, é uma política de saúde, mas é uma política fundamentalmente de qualidade de vida, que dá orgulho e mexe com a autoestima em quem vive em área de risco. Olha, realmente a autoestima do candidato Roberto Cláudio é muito alta, porque ele quer dizer que o projeto de esgotamento sanitário, feito pelo governador Camilo, que fez o projeto, que foi atrás do recurso, garantiu o recurso, com a governadora Isolda, que ele não deixou ser candidata a governadora, o maior responsável é ele.
Não. O responsável é o projeto do governador Camilo e da governadora Isolda. Ele falou há pouco tempo do IJF. Olha o que é ingratidão. Ele esquece de dizer que o governador Camilo deu recurso para ele fazer o IJF2 e um convênio de 72 milhões por ano para poder manter o IJF2. Eu não quero isso para mim, eu quero manter gratidão e reconhecimento do que as pessoas fazem ajudando o povo do Ceará. Eu quero fazer o consórcio com os municípios que em Sobral já avançou, porque o prefeito Ivo fez garantir e o consórcio, a parceria com os municípios da região. No Cariri, candidato Roberto Cláudio, é porque o seu apoiador, ex-prefeito de Juazeiro, não fez acordo com os demais municípios. Converse com ele, se informe melhor. Nós vamos avançar, porque agora nós temos condição de construir acordos e fazer o consórcio e apoiar os municípios para fazer os aterros e superar os lixões no estado do Ceará. Eu não sou o maior responsável, mas eu sou um dos responsáveis por viabilizar essa parceria privada que vai mudar a realidade do esgotamento sanitário da região metropolitana. Você que tem marcado essa campanha por incorporar indevidamente conquistas do Cid, do Camilo, do próprio Lula, que são boas, mas que não são suas. Diferente de você, eu fui prefeito 8 anos e posso contar a minha história e tenho uma biografia para ser elogiada ou criticada. Não preciso segurar em muleta, não preciso de padrinho para me apresentar, não preciso incorporar realizações de outras como minhas. Você que tem feito isso, me perdoe. O IJF2, minha gente, 75% do custeio dele é da prefeitura. É a prefeitura que ajuda os irmãos e irmãs do interior do estado do Ceará. Infelizmente, essa tem sido a campanha do Elmano. Na falta de currículo, de biografia, de proposta própria, é atacar o Bolsonaro, elogiar o Lula e tentar nacionalizar a campanha. Dia 1º, vai ter um de nós governador e é preciso liderança e competência para isso. Encerramos assim o segundo bloco do debate com os candidatos ao governo do Ceará. Aproveita esse tempinho e comenta o que é que você achou de mais importante, o que é que chamou sua atenção até agora. Faça seu comentário, deixe a sua opinião nas redes sociais do Jornal Jangadeiro e não esquece da hashtag Debate na Jangadeiro. Voltamos já. Jangadeiro, eleições 2022.